Olá, saudações. Aqui quem fala é José Paulo de Barros, do canal Paulo Coroa de Maceió. Saúdo a todos com a paz do Senhor, pedindo a Deus que nos esclareça toda a verdade, para que não fiquemos cocheando entre dois pensamentos. Eu quero avisar vocês, falar sobre um culto que o pastor Malafaia presenciou agora. Quer dizer, agora não, outro dia. Ele exortava as pessoas a comparecerem ao culto dele, fazendo-as crer que a fé fazia com que nenhum mal lhes acontecesse. Que as pessoas confiassem em Deus. Eu acho que do modo como ele confiava, né? Mas ele disse que como pastor, estaria sempre ali, à espera de alguém que entrasse aflito, procurando socorro. Porque sabe-se que foi decretada uma lei, uma ordem judicial, para que ninguém saísse de suas casas, para que todas as portas fossem fechadas, comércio, alguns estabelecimentos fossem fechados. Mas o pastor Silas, impertinente, ele insistiu, continuou insistindo em que a igreja dele não fecharia suas portas. Ainda que houvesse, só fecharia se houvesse uma limiar judicial, é que faria com que ele fechasse as portas dele. Quer dizer, dele não, do templo. E enquanto isso, ele ia exortando as pessoas a comparecerem à igreja, né? Para continuar com seus cultos. Sempre colocando Deus à frente de tudo. É claro, Deus é o principal. Devemos confiar nele. Mas também devemos ser prudentes. Não é verdade? Devemos ser prudentes. Às vezes nós não merecemos uma graça assim instantânea, vinda da parte de Deus, porque Deus ele exige muito das pessoas e ao mesmo tempo é pouco. Antes de tudo ele quer a santidade, a santificação das pessoas. Entende? Mas nem todos ali são santificados, são santos, como Deus quer. Não é? Talvez até o próprio Malafaia não seja esse santinho que procura passar essa imagem para os fiéis e para outras pessoas. Né? Ele também tem seus pecados, seus erros, lá do passado, oculto, seja lá como for, tem pecado. Entende? Então, se as autoridades aqui da Terra foram constituídas por Deus, nós temos obrigatoriamente a obrigação de obedecermos às leis dos homens, porque foram constituídas por Deus. Ele fala em tanta obediência, mas não quer obedecer às leis, às ordens do Ministério de Saúde. E então ficam exortando as pessoas para que compareçam à sua igreja, ao seu templo, para continuarem oprimidos ali, entendeu? Transmitindo, se algum tiver infectado, claro, transmitindo um vírus de alguém para alguém, de um para outro. Entende? Aí então vamos ouvir, confiante nessa oração que ele disse, que ia fazer por todos, vamos ouvir mais ou menos o que foi a oração que ele fez. Pai que está nos céus. Então, repita essa oração. Estamos na tua presença, no poderoso nome de Jesus. E conforme a tua palavra nos ensina, o que a igreja liga na terra será ligado no céu. Se dois ou mais
concordarem acerca de qualquer coisa, será realizado por nosso Deus que está nos céus. Como igreja, nós concordamos que essa praga, essa pandemia, seja travada na nossa nação. Não haja proliferação, conforme todos os indícios das autoridades, prevendo dias piores. Mas nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Declaramos dias melhores para nossa nação. Guarda minha vida, guarda minha casa, guarda a casa de cada brasileiro. Livra, Senhor, livra-nos, ó Deus, livra-nos desse mal, que esse vírus seja destruído da nossa nação pelo poder do nome de Jesus. Nós, Senhor, te imploramos, nós clamamos e reconhecemos que o domínio e o poder está nas tuas mãos. Ó Deus, ouve a nossa oração, escuta o nosso clamor. Nós te pedimos que esse vírus não consiga fazer desgraça no nosso país. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém! Bem, na minha opinião, eu acredito que essa oração poderia surtir efeito, poderia ter sido feita bem antes de algumas pessoas serem infectadas, bem antes do ataque mortal desse vírus, que já matou diversas pessoas, milhares de pessoas em toda a Terra. Então, se essa oração tivesse sido feita antes, talvez pudesse surtir um efeito melhor. Esse vírus talvez não tivesse se alastrado dessa maneira assustadora, acabando com tantas vidas humanas aqui na Terra, claro. Mas o pastor Malafaia não observou esse fato. Ele veio pedir essa ajuda, esse auxílio, depois que tudo tinha acontecido. É como alguém que fecha as portas depois que se vê roubado. Não estou dizendo que Deus não possa atender o seu pedido agora, não estou, porque Deus é Deus e o homem é o homem. Mas no meu modo de pensar, essa oração teria sido feita antes que se alastrasse esse mal aqui na Terra. Porque de acordo com o que está acontecendo, muitas famílias já perderam seus entes queridos por causa desse tal de coronavírus. E agora, depois que tudo aconteceu, o pastor Malafaia pedir que esse coronavírus não curta efeitos sobre a humanidade, ele já curtiu, ele já fez efeito e continua fazendo efeito. Entende? Isso faz me lembrar uma praga do Egito, a última praga do Egito, com a mortandade dos primogênitos. Prestem atenção como foi. Depois de várias pragas que o Senhor Jeová mandara para o Egito para que o faraó libertasse o povo dele, Israel, e faraó sempre endurecendo seu coração, a última praga foi aquela que o anjo da meia-noite passava matando todos os primogênitos da região, da cidade.
Inclusive os israelitas que não obedecessem à voz do Senhor. E qual foi essa voz? Eles tinham, os filhos de Deus, os israelitas, que matar um cordeiro e colocar o sangue na soleira da porta de cada morador que fosse de Israel. Quando o anjo passasse e visse aquela marca de sangue na soleira da porta, ele passaria ao alto, não tocaria em ninguém que estivesse ali dentro, principalmente o primogênito daquele povo. Assim foi feito. Quando o anjo passou, naquele horário certo, que foi acabando com os primogênitos, só se via um clamor na cidade, em toda a região, clamor de pessoas chorando pelo seu primeiro filho. Mas Israel estava tranquilo, feliz, livre daquele mal. Mas por que Israel não foi assolado, não foi atingido? Porque estava dentro das suas casas. Porque obedeceram à voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, procurando aquele refúgio, procurando fazer exatamente como Ele mandara. Então os anjos, ou o anjo da morte, passou por alto, sem atingir nenhum dos filhos de Deus. Mas onde estava? Se ele estivesse na rua, teria acontecido com eles a mesma coisa. Eles teriam perdido seu primeiro filho. Mas em obediência à palavra de Deus, eles estavam bem guardados e confiantes que nada lhes iria acontecer. Assim é nos dias de hoje. Deus não está presente para dar essa ordem, mas deixou na mente de cada um o discernimento do que é certo e do que é errado. O Ministério da Saúde decretou uma lei, uma ordem, para que as pessoas se mantivessem dentro das suas casas, mesmo se protegendo com álcool gel, com essas coisas, com máscara e tudo, mas ficasse dentro das suas casas, não saísse para se aglomerarem nas praças, no cinema, nos teatros, dentro dos ônibus, nos coletivos de trens, essas coisas todas. Não, permanecesse dentro de casa tanto quanto fosse possível. Então aí sim, estariam livres desse contágio, dessa contaminação. Agora o Malafaia chegar, fazer essa oração tardia, por um punhado de pessoas ingênuas que acreditavam tanto nele, que observavam ele como se fosse um semideus, só pela misericórdia de Deus é que isso vai curtir efeito. Se fizesse como os israelitas fizeram, aguardasse a passagem do mal dentro das suas casas, bem abrigados, ele não sofreria as consequências de tudo isso. Mas o que acontece? Ele incita as pessoas, exorta as pessoas a comparecer aos seus templos. E são muitas as pessoas que vão porque dão ouvido a ele. Tem-no como se fosse um Deus ou um semideus. Para ele, isso é motivo de orgulho. Saber que as pessoas estão cegamente acreditando nele, que estão confiantes naquilo que ele está dizendo, estão respeitando a sua decisão, mas estão sacrificando a sua vida, pondo em perigo a sua vida e a dos seus familiares, em não permanecer dentro das suas casas, como a lei, as autoridades orientam. Ele está certo em dizer, vai quem quer, mas eu vou permanecer com a porta da minha igreja aberta, mesmo que eu não dirija culto. Ora, isso é conversa para boi dormir, porque ele sabe que tem pessoas ingênuas, pessoas que são capazes de sacrificar a própria vida
por uma simples palavra do Malafaia. Eu acho que tem gente até que, se ele fizer como Jim Jones fez, preparasse uma poção envenenada e desse para todos beber ao mesmo tempo, dizendo que Jesus estava esperando todos eles naquele momento em grupo, as pessoas fariam isso. Como aconteceu com aquele pastor Jim Jones, que envenenou a igreja toda. Foi grandes, pequenos, velhos, jovens, a tomar veneno. E foi grande a mortandade. E agora é diferente. A mortandade veio de outra maneira, mais sutil, mais eloquente que esse coronavírus. Porque ele insiste em desobedecer às ordens do Ministério de Saúde. Se tem de fechar, que fechem. As pessoas, como ele diz, que só fecharia se não houvesse ninguém nos pontos dos ônibus, nos metrôs, entendeu? Nas lotações. Mas por que aquele povo está ali? Porque aquele povo precisa. Estão lutando pela sua sobrevivência, estão lutando pelo pão dos seus filhos, estão lutando pelo seu emprego. Porque se eles ficarem desempregados, tudo se torna pior, tudo piora. Então aquele povo se sacrifica, arrisca a sua vida, porque tenho certeza que a maioria sai confiando em Deus. E Deus observa a necessidade de cada um e os livra. Mas você, que não tem necessidade de sair de sua casa, para se reunir 2, 3 mil pessoas, 4 mil, dentro de um templo, sabendo como está a coisa aqui fora, e não é brincadeira. Todo dia os jornais falam sobre mortes e mais mortes provenientes desse coronavírus, e as pessoas não querem tomar para si esse exemplo. Continuem, façam o que eles pedem. Vocês devem entender o seguinte, porque um dia, uma noite sem um culto, sem a presença de vocês, não gera din-din, não gera dinheiro para eles. E isso aí é uma queda muito grande nos tesouros das igrejas, dos templos. Você acha que essa longa oração que ele fez é visando o bem-estar de vocês? Não, não é. Atrás de tudo isso tem aquela ideia maléfica da ganância, do poder do dinheiro. É por isso que eles incitam, querem que vocês estejam presentes. Ele diz que ali é o hospital dos doentes. Mas se alguém chegar ali infectado, como ele disse, e cura, impõe as mãos e cura, ele é quem vai ficar contaminado. Porque não soube obedecer às ordens das autoridades constituídas por Deus. Um Deus que ele tanto fala, um Deus que ele mostra como sendo salvador da humanidade, e está desobedecendo. Deus deu a ideia, Deus deu a inteligência aos homens cientistas de encontrarem um meio de combater esse vírus de uma maneira ou de outra. Será que 15 dias não é suficiente para vocês permanecerem nas suas casas, se guardando do pior? Se ele tem tanta confiança assim nas suas orações em Deus, por que disse que tinha na porta alguém com álcool gel para passar nas pessoas? Se ele tem tanta confiança, despreze o álcool gel. Confie somente no Deus Todo-Poderoso. Mas ele está com medo também. Ele está receoso. Por isso está providenciando, como ele disse, álcool gel para as pessoas que entram passarem no corpo e quando sair passarem também. Aí está o contraste da fé. Aí está o contraste daquilo que ele acha
que tem o poder de controlar a situação que está acontecendo ultimamente no mundo. Eis a diferença. Cabe a vocês julgar o que é certo e o que é errado. Portanto, aqui fica meu recado. Se quiserem ir, vão. Mas lembre-se disso. Deus manda que sejamos prudentes. Prudentes como as serpentes. E essa prudência significa o quê? Obediência. De que adianta vocês ir para um culto, para um templo cheio de gente, se acotovelando, falando perto um do outro, transmitindo saliva, o ar repleto de vírus, para mostrar a ele que confia no que ele está dizendo, né? E voltarem para suas casas com um pensamento na mente. Será que eu contraí vírus? Será que eu fui contagiosa? Se eu fui contaminada, aliás, ou contaminado? Então despreze o álcool gel. E despreze o álcool gel. Não usem. Põe a sua fé toda no Deus Todo-Poderoso. Aí onde está a diferença entre a fé e a consequência da dúvida. Por isso que eu digo a vocês, façam o que achar melhor. Todos vocês têm responsabilidade com seus filhos, com seus idosos, entende? Com suas esposas, com seus esposos, enfim, com sua família. Procure para elas o que for melhor, que vocês acharem que é melhor. Portanto, esse é o recado do Paulo Coroa de Maceió. Espero que vocês, pelo poder de Deus, coloquem isso na sua cabeça. Deus é o Supremo, mas Ele diz, seja prudente como as serpentes. Deus que abençoe vocês hoje, amanhã e sempre. E se gostaram do recado, dê aquele like abençoado, que Deus os abençoará também. Eu agradeço pelas inscrições, se não forem inscritos, e que eu possa continuar enviando mensagens como essa para todos vocês. Deus abençoe hoje, amanhã e sempre.